Olá, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. Vou gravar esse vídeo hoje para falar com vocês sobre equações exatas. Equações exatas é um tipo de equação que ainda não foi tratado nessa primeira semana que nós passamos, porque lá nós vimos as definições de equações ordinárias, como resolver uma EDO linear de primeira ordem, uma EDO separável. Hoje, então, a gente vai abordar essas equações exatas. Como nós já resolvemos todas as equações lineares, essas novas equações que a gente vai introduzindo, elas têm como objetivo resolver equações que não sejam lineares, certo? Então, as EDOs separáveis já podiam ser não lineares. É claro, existem equações lineares que também são separáveis, e a gente dá mais um passo com as equações exatas. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui o material do professor Reginaldo sobre equações exatas e eu vou me basear nele para essa exposição que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então tá aqui, é a seção 1.4 da apostila do livro do professor Reginaldo, Equações Exatas. As equações exatas, pessoal, são equações que satisfazem a uma equação especial, a um formato de equação especial, e a uma condição especial sobre as derivadas dos seus coeficientes. E aqui acontece uma coisa interessante, que é uma ligação entre o cálculo 2 e o cálculo 3, certo? Aqui a gente vai usar as derivadas parciais, a gente não vai tratar de equações diferenciais parciais, mas nós vamos usar as derivadas parciais das funções coeficientes para tratar das equações diferenciais ordinárias, tudo bem? São ditas equações exatas. Bom, então a primeira coisa, o formato padrão, e isso é importante, de uma equação exata, é esse que está mostrado aqui na equação 1.16. Então você tem uma função coeficiente m, que depende tanto de x quanto de y, uma função coeficiente n, que depende de x e y, multiplicando aqui a derivada dy dx, ou y', e ela é igual a zero. Prestem atenção, sempre igual a zero. Além de ter esse formato padrão, as equações exatas, elas são caracterizadas pela seguinte condição. A derivada parcial da função m, do coeficiente m, em relação a y, tem que ser igual à derivada parcial do coeficiente n em relação a x. E, além disso, as funções m, n, parcial de m em relação a y, parcial de n em relação a x, devem ser contínuas num retângulo, numa região retangular do plano R2. Essa identidade aqui, ela aparece lá no cálculo 2, quando vocês estudaram os campos vetoriais conservativos, certo? Um campo vetorial conservativo com componentes m e n, ele satisfaz a essa propriedade. Então aparece isso lá no cálculo 2. Inclusive, a gente pode até explorar, a gente vai usar um pouco das coisas lá do cálculo 2 que vocês estudaram em relação aos campos conservativos, a gente vai rever isso aqui também. Então, uma equação é exata se ela tem esse formato e atende a essa condição. E, além disso, as funções mn, dm, dy, dn, dx são funções contínuas. Tudo bem? Se essas condições são satisfeitas, então deve existir uma função psi de x e y satisfazendo essas duas identidades aqui, pessoal. Então veja, a equação é exata se satisfizer a isso, isso e isso. Se ela é exata, existe essa função psi. Tá? Lá no cálculo 2, essa função psi era chamada de função potencial. Bem? E qual é a importância dessa função psi no nosso contexto? Essa função psi, na verdade, vai ser a forma como nós vamos obter a solução da equação exata. O que eu vou mostrar aqui na sequência é que, efetivamente, essa função psi definirá para nós a solução da equação exata. Então, veja só. Pegue a equação da EDO exata e substitua. No lugar de m, coloque a derivada parcial de psi em relação a x, que está aqui dado. No lugar de n, substitua pela derivada parcial de psi em relação a y.
O que nós vamos obter, então, é que essa equação se transforma nessa equaçãozinha aqui de baixo. Derivada de psi em relação a x mais a derivada de psi em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x igual a zero. E aí agora, um argumento utilizando a regra da cadeia para funções de duas variáveis, para a função psi nesse caso, me permite observar o seguinte, gente. Esse lado esquerdo aqui da equação 1.19 nada mais é do que a derivada em relação à variável x da composição de psi com a y de x. Veja, pela regra da cadeia, a derivada dessa função psi, então, vai ficar a derivada de psi em relação a x, a derivada parcial de psi em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, ordinária. A derivada de x em relação a x dá 1. Mais a derivada de psi em relação a y, derivada parcial de psi em relação a y, vezes a derivada ordinária de y em relação a x. Então, o que acontece? Essa equaçãozinha aqui, que nós tínhamos obtido da substituição nessa equação dessas duas identidades, ela agora se transforma nessa equaçãozinha aqui de baixo, na equação 1.20, que é uma equação diferencial, porque envolve as derivadas da função y aqui, implicitamente, vamos assim dizer. É uma equação diferencial, mas é uma equação diferencial extremamente simples de ser resolvida, porque ela está dizendo simplesmente o seguinte, olha, essa equação diferencial, ela está me perguntando qual é a função cuja derivada é zero. Do lado de cá eu tenho uma derivada de uma certa função. Como é que você resolve esse tipo de equação? Você resolve esse tipo de equação integrando simplesmente. A integral da derivada, lá do cálculo 1, teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada é a própria função. A integral da constante nula é uma constante arbitrária. E está aqui, então, gente, a solução daquela EDO exata. Como eu havia antecipado a vocês, a função psi, ela gera a solução da EDO. Ela não é a solução da EDO. Não estou dizendo que psi de xy seja a solução da EDO. Eu estou dizendo que psi, composta com a y, que é a solução, as curvas de nível dessa função são a solução daquela EDO. A família de curvas de nível da função psi são as soluções, ou é a solução geral da EDO exata. Tudo bem? Via de regra, exceto casos muito simples, a solução de uma equação exata vai ser sempre dada de forma implícita, exatamente porque você está compondo a função psi com a solução y de x. Então, você nunca vai obter, de cara, uma y de x igual a alguém como solução para um problema como esse. Em geral, você vai obter uma equação implícita envolvendo x e y, certo? Agora, uma vez que eu sei que uma equação exata possui solução e essa solução é dada pela função psi, a função potencial, ou melhor dizendo, ela é dada pelas curvas de nível dessa função psi, a pergunta que se faz é como determinar essa função psi. Tá? E aqui eu costumo dizer que é uma brincadeirazinha de integrar, derivar e integrar novamente. E daqui a pouco, na hora que eu for mostrar o exemplo, pretendo deixar claro isso para vocês. Eu fiz alguns rabiscos aqui sobre o material para chamar a atenção de vocês o passo fundamental para a gente encontrar quem é essa função psi. As duas equações que nós temos aqui atrás é a chave para isso. Mn são coeficientes de uma EDO dada. Então, Mn são funções conhecidas. E eu estou dizendo para vocês que a derivada de psi em relação a x é igual a essa função m. E a derivada de psi em relação a y é igual a essa função n. Então, uma vez que eu conheço essa igualdade, o que eu posso fazer para obter psi? Eu posso pegar essa expressão e integrar em relação a x. Ao integrar essa função de duas variáveis em relação a x, eu não obtenho explicitamente a função psi, porque eu desconheço qual é o comportamento aqui em relação à variável y, porque eu só estou integrando em relação à variável x. Então, ao invés de realizar a integral e aparecer uma constante, quando você integra uma função de duas variáveis em relação a uma das suas variáveis,
O que você ganha é uma função incógnita, ou uma função a ser determinada, que depende da outra variável. Então, integro isso daqui em relação a x, sobrou aqui para mim, indeterminada, uma função h de y. Da mesma maneira, como psi de y é igual a n, eu posso obter a função psi integrando essa equação em relação a y. Ao fazer isso, eu vou ter a menos de uma função g de x obtido a função psi. Nós precisamos, então, entender como faremos para determinar ou essa h de y ou essa g de x. E aqui é indiferente a sua escolha. Você pode tanto integrar psi de x igual a m em relação a x, ou psi de y igual a n em relação a y. É indiferente por onde você vai fazer. Essa dedução que o professor Reginaldo faz aqui, ela é interessante, mas eu prefiro mostrar isso para vocês num exemplo, porque aí fica mais claro essa técnica do integrar, derivar, integrar novamente. É isso que ele está mostrando aqui, mas eu prefiro fazer isso direto no exemplo. Então, vamos considerar esse exemplo dele aqui, ó. Essa equação. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, essa equação é uma equação exata? Eu preciso definir. Se for exata, eu aplico a técnica. Primeira coisa que você observa é que ela não está naquela forma padrão da equação exata, porque isso daqui tinha que ser igual a zero. Então, o que você faz? Você pega esse 1, passa para o lado esquerdo e agrupa com essa parte. Por quê? Essa parte é a parte independente da derivada y' aqui na equação, tá vendo? A parcela que depende de y' é essa, então esse 1 vai ser agrupado com isso daqui, formando o seu m. E esse daqui vai ser o seu n. Então tá aqui, no próximo slide, m é dado por essa expressão, n é dado por essa daqui. A gente deriva agora m em relação a y e n em relação a x. A derivada de m em relação a y é simples de ser calculada, embora você tenha uma função racional aqui, você simplesmente deriva o y ao quadrado, porque é a única coisa que depende de y, então você não precisa aplicar a regra do quociente. Para derivar n em relação a x, aí sim é necessário aplicar a regra do quociente, porque aqui, olha, a variável de derivação é x, e você tem um numerador e denominador dependendo de x. Então, ao fazer essas derivadas, o resultado é menos 4xy sobre 1 mais 2x² ao quadrado, nos dois casos. Ou seja, dm dy é igual a dn dx. E, portanto, essa equação é uma equação exata, porque, além de serem iguais, m, n, dm dy, dn dx são funções contínuas, porque são funções racionais, cujo denominador é sempre diferente de zero. Portanto, uma função contínua. Satisfaz, então, a todas as condições que nós temos para que uma equação seja exata. Uma vez que sabemos que a equação é exata, existe a função psi. A função psi que vai, através de suas curvas de nível, determinar a solução da EDO. Existe essa função psi. Eu sei o que sobre ela? Que a derivada de psi em relação a x é igual a m, e que a derivada de psi em relação a y é igual a n. O que eu vou fazer, então? Integrar essa daqui em relação a x, ou integrar essa daqui em relação a y? A escolha fica a gosto do freguês, tá bem? O professor Reginaldo, no material dele, escolhe integrar psi em relação a x, tá? Como passo inicial. Então, integrando essa expressão aqui em relação a x, você vai precisar usar uma mudançazinha de variável nessa parcela para integrar. Ó. Basta você chamar 1 mais 2x² de u, o seu du 2x já aparece aqui. Realizando essa primeira integração, você vai ficar com y ao quadrado, porque é constante em relação à integração em x, vezes o meio de 1 sobre 1 mais 2x². Então, a integração dessa parcela resultou nessa. A integral de menos 1 vai dar menos x, mais a função h de y. Como eu disse, eu estou integrando uma função de duas variáveis em relação a uma das variáveis.
Então, eu vou integrar essa parte, normalmente, e ao invés de somar uma constante, eu somo uma função que depende da outra variável, tá? Então, ele dá uma arrumadinha nessa expressão e a função psi, notem isso, a função psi fica determinada a menos dessa h de y. Como é que eu faço para encontrar h de y? Agora vem, ó, o primeiro passo, integra. O segundo passo, deriva. Eu vou pegar essa expressão da função psi e derivar em relação a y. Integrei em relação a x, vou derivar em relação a y. Derivo essa expressão em relação a y. A derivada disso daqui em relação a y está exposta aqui para vocês, ó. 2y. Desculpa. Essa expressão aqui é o n, que aparece aqui em cima. Certo? A derivada dessa expressão em relação a y está colocada aqui embaixo. Derivando aqui em relação a y, vai dar 2y sobre 2, simplifica, então fica y sobre 1 mais 2y, 2x ao quadrado. A derivada de x em relação a y dá 0, mais a derivada de h em relação a y. Então, derivei essa expressão e ela é igual a n. Por que ela é igual a n? Porque eu sei que a função psi satisfaz a essa identidade. Então, a derivada dessa expressão tem que ser igual a n, porque é isso que define uma equação, a função psi, certo? Ótimo. Eu tenho, então, que comparar essas duas expressões aqui para determinar quem é a derivada de h em relação a y. A derivada de h em relação a y vai ser a diferença dessa parcela por essa, e fazendo essa diferençazinha, é um cálculo simples aqui, vocês vão concluir que essa diferença é igual a y. Então, dh dy igual a y, como é que eu faço para obter quem é h? Basta integrar. Integra, deriva, integra de novo. Integrando dh dy igual a y, eu obtenho que h é igual a y ao quadrado sobre 2 mais c1. E, portanto, a função psi, veja aqui atrás, a função psi era essa parcela menos essa mais h de y. Eu descobri que h de y é y ao quadrado sobre 2, então a minha função psi é dada por essa soma aqui. E qual é a solução da EDO? Isso é importante. A solução da EDO não é essa função psi, mas sim a família de curvas de nível, quando você faz essa expressão igual a uma constante. Isso é importante, não esqueçam. A solução de uma EDO exata não é a função psi, a função potencial, e sim a sua família de curvas de nível. Como eu havia mencionado lá atrás, tá aqui, olha, essa expressão é uma expressão implícita na variável y. Y não está dado explicitamente como uma função de x, certo? Isso é uma característica da resolução das EDOs exatas. Bem, eu quero resolver um outro exemplo com vocês, mas aí esse outro exemplo eu vou resolver lá na lousa digital. Então, deixa eu trocar a tela de compartilhamento agora, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Então, agora eu vou rabiscar aqui na lousa digital, vamos assim chamar. Eu tenho aqui um problema de valor inicial para resolver, tá bom, pessoal? Essa equação, novamente, o primeiro passo é saber se ela é ou não exata. A questão da continuidade aqui é menor, porque os coeficientes dessa equação são polinômios, e polinômios são sempre contínuos. Então, não preciso me preocupar com isso. Mas eu preciso saber quem é o m de xy, o m de xy, e quem é o n de xy. Olhando para a equação, eu tenho que m é essa expressão aqui, 9x² mais y menos 1. E o n de xy é essa expressão aqui, ó,
menos, tomem cuidado com isso, menos 4y menos 4y menos x. Tá? Cuidado, gente, porque a forma padrão da equação exata é mais, tá? N, o coeficiente do y', ele é somado aqui na equação. Então, esse sinal é importante vocês se aterem a ele. Então, aqui é menos, ó, tá vendo? Então, o coeficiente é menos 4y. Derivando essas duas funções, pessoal, nós vamos ter o seguinte. A derivada parcial de m em relação a y é igual a derivada de parcial de m em relação a y é igual a 1. Que também é igual à derivada parcial de n em relação a x. Isso daqui vai dar zero quando você derivar em relação a x, menos vezes menos mais, a derivada de x em relação a x também é 1. Ou seja, a equaçãozinha é satisfeita, a identidade my igual a nx é satisfeita, essa equação é exata, tá bom? Como é que eu vou resolver isso daqui, então? Eu vou resolver procurando a função psi. Então, sabemos que existe uma psi de xy tal que psi x, a derivada de psi em relação a x é igual a m, portanto, igual a 9x² mais y menos 1. E também a derivada parcial de psi em relação a y é igual a n. Portanto, menos 4y menos mais x. O que eu preciso agora é determinar essa função psi. E, novamente, vou integrar, derivar e integrar novamente. O último passo de integração, às vezes, é até desnecessário, porque a gente pode, já quase que de olho, sabermos quem é a função envolvida. Então, vamos lá. Vou pegar e vou integrar aqui em relação a y agora. Tá? Então, eu sei o seguinte. Eu posso obter a função psi, xy, através da integral de psi y dy. Opa. Ou seja, integral de menos 4y mais x dx, dy. Isso daqui resulta em menos 2y² mais xy mais xy mais, vamos lá, eu estou integrando uma função nas variáveis x e y em relação a y. Então, o que resulta? Resulta numa sobra, vamos chamar assim, de uma função dependente da variável x. Então, a minha função psi fica determinada a menos dessa função g, que está aqui. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou derivar psi em relação a x. Derivando psi em relação a x, o que eu obtenho? Psi x igual a quem? Derivada dessa expressão aqui em relação a x. Essa parcela não depende de x, a derivada dela é zero. Essa parcela depende de x, a derivada de xy em relação a x vai dar y, mais a derivada de g em relação a x, g' de x. Aqui eu posso empregar o g', por quê? Porque essa função depende apenas da variável x. Então, a derivada que nós estamos calculando é a derivada ordinária, certo? Ok, gente? Então, veja só o que eu sei. Eu sei que, por um lado, psi(x) é igual a isso aqui. Y mais g' de x. Só que, por outro lado, eu sei que psi(x) está aqui em cima, ó, é igual a 9x²
mais y menos 1. O que essa igualdade aqui nos ensina? Eu posso simplificar esse y, e ela nos diz que g' de x é igual a 9x² menos 1. Opa! Se g' de x é igual a essa integral, essa equaçãozinha diferencial aqui, você resolve simplesmente por integração. Integrando isso daqui, então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que g de x é igual a 9x³ sobre 3, 3x³, menos x, mais uma constantezinha c. Bom, pessoal, acabou então, porque agora, uma vez que eu calculei quem é g de x, eu sei exatamente quem é psi de xy. Então, psi de xy é igual a menos 2y² mais xy. De onde veio isso? Veio daqui, ó. Essa é a minha psi. Mais a função g de x, que eu calculei ali agora há pouco. Mais 3x³ menos x, mais uma constantezinha c. Essa, então, é a minha função psi. Volto a ressaltar, não é a solução da EDO. A solução da EDO é a família de suas curvas de nível. Então, a solução geral da EDO é... Vou escrever os termos de maior potência primeiro. Então, fica aqui, ó, 3x³ menos 2y² mais xy menos x igual a uma constante. Essas constantes que aparecem aqui sempre nos confundem um pouco. E essa constante, elas são iguais? É a mesma letra? Se você fosse pegar ao pé da letra, não seriam constantes iguais. Mas como trata-se de uma constante arbitrária, você pode representar pela mesma letra. Não tem problema nenhum. O nosso problema ainda não terminou, porque originalmente eu tinha pedido para resolver não apenas a EDO exata, mas um problema de valor inicial, onde y de 1 é igual a 0. Então vamos lá impor essa condição inicial. A condição inicial está aqui, ó, y de 1 igual a 0. Isso daqui pode ser lido da seguinte maneira: quando x igual a 1, y igual a 0. Vamos substituir esses valores lá em cima. Vamos substituir esses valores ali em cima na equação. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 1 ao quadrado, menos ao cubo, desculpa. Menos 2 vezes y vezes 0 ao quadrado, o valor de y é 0, mais 1 vezes 0 menos 1, isso é igual a c. Qual é o valor da constante c, então? O valor da constante c vai ser 3 menos 1, 2. Então, a constante c igual a 2. E qual é, então, a solução da nossa EDO? A solução da nossa EDO, melhor dizendo, a solução do nosso problema de valor inicial é 3x³ menos 2y² mais xy menos x menos 2 igual a 0. Como eu disse, a solução de uma equação exata, na maioria das vezes, vai ser dada de forma implícita. Tá?
Se você quiser, você poderia explicitar y aqui, mas você precisaria explicitá-lo em duas partes, porque o y aqui é um polinômio, essa expressão é um polinômio quadrático na variável y, certo? Então não dá para expressar de uma única vez, portanto, a solução é uma solução implícita. Bom, é isso, pessoal. Sobre equações exatas, nós ainda temos um complemento que eu vou fazer num próximo vídeo, que é a história dos fatores integrantes. Quando uma equação não é exata, mas quando existe uma certa função que, ao você multiplicar a equação por essa função, esse fator integrante, essa equação é transformada numa equação exata. Mas isso fica para um próximo vídeo, tudo bem? Um abraço e espero que vocês gostem do vídeo que eu acabei de gravar para vocês.